Vocês, dois lados, tudo, apuração. O CNN fez uma 360, eu fiz uma entrevista exclusiva com a Michele Bolsonaro. Foi a primeira vez que ela reagiu a um órgão de imprensa explicando a questão do mobiliário do Palácio do Planalto. Tem matéria no nosso site, volta aqui um pouquinho para ver. Veio reação do Palácio do Planalto, esse é o 360, ele repercute no poder e a gente repercute exatamente porque todo mundo sabe que a gente joga limpo. Eu trago aqui para vocês agora a manifestação de aliados do governo Luiz Inácio Lula da Silva, muito bem estruturada, fizeram uma análise atenta das declarações da Michele ao 360 e venho na íntegra, como fiz com ela, aqui trazendo para vocês a manifestação do governo. Michele Bolsonaro, gente, disse que faltou foi transição, foi uma conversa, porque assim, se tivesse havido uma consulta ao administrador do Palácio da Alvorada na gestão dela, não haveria mobiliário perdido. Ele soube indicar aonde as coisas estavam. E aí o governo Lula diz o seguinte: a responsabilidade sobre o processo de transição é do governo em exercício. A administração anterior não fez nenhum movimento de diálogo, nem mesmo um esforço de transparência durante o período de transição. Segue a fonte do governo. Preciso lembrar que o ex-presidente Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada dias antes do fim de seu mandato, sem que fosse franqueado o acesso da equipe de transição à residência oficial, ou seja, eles não tinham como entrar lá. Então, destacam que se houve ali, a transição deveria ter sido um esforço do governo que estava saindo. Em todos os momentos, segue a fonte do governo Lula, desde que foi possível ter acesso às residências oficiais, houve um esforço para identificar o destino e o estado de conservação dos prédios e dos mobiliários. O governo Lula nunca acusou ninguém de furto. Sempre foi comunicado um esforço que continua sendo feito para localizar itens extraviados. Esse processo, segue a fonte do governo, é demorado justamente porque houve descontrole em relação aos registros de movimentação e de inventário. Que fique claro que não se está falando apenas sobre os móveis da área íntima do Palácio da Alvorada. Há também um descontrole no que diz respeito a toda a movimentação de mobiliário, peças históricas e de arte do Alvorada, do Planalto, do Jaburu e da Granja do Torto. A Michele Bolsonaro disse que ela mexeu na parte íntima para dar uma cara mais de casa à casa que era associada pela filha dela, Laura. Então, ela tira esse mobiliário da parte íntima que fica no segundo andar do Palácio do Alvorada e leva móveis que ela própria tinha. Segue aqui agora o rebate do governo Lula. Sobre a parte íntima, como foi registrado à época, esta foi entregue praticamente vazia, porque a Michele depois tira os móveis dela de lá e vai embora, né? E sem o registro devido de onde estava o mobiliário pertencente ao patrimônio público. Se agora a antiga administração afirma que sabia o destino dessas peças, por que não houve o diálogo com a equipe de transição? É absolutamente natural que a equipe de administração da residência oficial seja trocada, né? O governo que chega pode ter os funcionários de sua confiança e é isso que eles estão ressaltando aqui. Estamos falando de patrimônio público, não de um caso de administração doméstica. Eles dizem aqui, já está rebatendo também as fontes do lado dos Bolsonaro, que, bom, não houve um esforço da parte deles, sendo que o administrador antigo estava lá, mas foi escoltado pela polícia, como disse a ex-primeira-dama, no dia 3 de janeiro, quando Lula já era governo.